Tá bem. Então, pessoal, agora a gente vai começar a fazer essa parte de leitura e interpretação para a gente entender um pouquinho. Como a gente comentou de manhã, nós não vamos, né, no nosso cotidiano de laboratório, fazer a interpretação do hemograma, fazer a leitura para o paciente. Isso não é nossa função, é função do médico fazer a leitura, interpretar e dar para o paciente um possível diagnóstico, enfim, e continuar fazendo exame se achar necessário. Então, nós aprendemos a ler hemograma porque, particularmente, né, é a minha opinião, claro, mas eu acho que o mínimo que um técnico de análises clínicas tem que conseguir fazer, além das suas atividades normais, né, é conseguir ler o hemograma, porque a gente trabalha com isso o tempo todo, né? Claro que muitas vezes não é a gente que faz, às vezes é só o bioquímico que mexe no aparelho, enfim, essas situações podem acontecer em alguns lugares. Mas, poxa, é o que mais está evidente dentro da nossa área, é o que mais vocês vão ver as pessoas pedindo para vocês. Ai, tu trabalha no laboratório, lê meu hemograma, lê o meu exame. Então, essas coisas a gente tem que ir aprendendo a fazer, não para fazer para os outros, como eu comentei de manhã com as meninas, não para a gente interpretar para os outros, mas para a gente conseguir pegar um exame nosso, dos filhos, do marido, conseguir olhar o exame e pensar, ok, então nós vamos no especialista tal, porque é esse que vai nos ajudar talvez a resolver, para nos ajudar a nortear, porque a gente é da área da saúde. Então, para que a gente consiga otimizar os processos, aproveitar os conhecimentos que a gente tem. Tá? Então, assim, a gente sempre vai observar no hemograma, né? Temos o eritrograma, que nós vimos também, que é toda a parte de análise dos eritrócitos ou hemácias. Temos aqui as plaquetas ou plaquetograma, que em alguns laboratórios a gente só numa posição diferente. E temos o leucograma. O leucograma, ele pode variar bastante, tá? De um laboratório para outro, principalmente em relação a quais são as células imaturas que são identificadas no hemograma. Porque tem laboratórios que identificam aqui nessa listagem. Ai, cadê o que achei? Aqui nessa listagem identificam mais ou menos células maturas. Então, isso vai variar um pouquinho de um laboratório para outro, tá? Então, agora a gente vai começar a fazer junto. Daí vocês podem falar comigo, tá? Enquanto a gente faz junto, para vocês irem me ajudando e me respondendo, para vocês irem se achando também. Então, a primeira coisa que a gente vai observar é o resultado do paciente, né? O valor encontrado. Tem laboratórios que vão trazer aqui, ó, nessa coluna, ó, a porcentagem e depois o valor em milímetros cúbicos. Então, isso aqui é a porcentagem e isso aqui é a quantidade, o gato vai comer meu chocolate, é a quantidade relacionada ao volume analisado da amostra, tá? Então, aqui, a gente tem o valor do nosso paciente, a quantidade de eritrócitos, né? O número de células. O paciente, então, tem 4,70 milhões de células por milímetro cúbico. O valor de referência é de 3,8 até 4,8. Notem que, como eu comentei antes, já está especificado aqui, ó, o valor de referência para o paciente que está sendo analisado. No caso, esse exame aqui, deixa eu ver. Acho que era meu. Não tenho certeza se esse exame é meu, mas eu acho que era meu. Tá? Então, aqui tá normal, tá? A gente consegue observar o quê? Que eritrócito está dentro do valor de referência, então tá normal. Se tá normal, tudo bem, não tá me dizendo nada por enquanto. Depois a gente vai olhar a hemoglobina. A hemoglobina do paciente tá 12. E o valor de referência é entre 12 e 15. Então, se o paciente ainda está dentro do valor de referência, ok. Se tivesse abaixo de 12, a gente já iria observar a presença de uma anemia, né?
abaixo de 12, já pode ser considerado uma anemia para mulheres, tá? Adultas, para adultos, no caso, né? Para criança vai ser um pouquinho mais, maior a diferença, mais maior é ótimo. Um pouquinho maior a diferença vai ser 13, eu acho, algo assim, não lembro. E para os homens também tem um intervalo um pouquinho maior, tá? De tolerância. Então, por enquanto, essa criatura saudável aqui, coisa linda. Hematócrito. Lembra que o hematócrito, então, ele é a porcentagem de hemácias dentro do volume sanguíneo ali do paciente. Então, quanto por cento do volume sanguíneo daquele paciente corresponderia a células, a hemácias? Por quê? Porque o volume de plasma, a variação entre o volume de plasma e a porcentagem de células que eu tenho ali pode sinalizar algumas situações relacionadas a hemorragias, a desidratação, a anemias. Então, o hematócrito vai nos ajudar a identificar também se eu tenho a presença de uma anemia ou não, se esse paciente está hidratado ou está desidratado, né? Porque quando o paciente está desidratado, vai reduzir bastante a porcentagem de plasma e a porcentagem de hemácias vai ser bem maior, tá? Depois nós temos o VCM, que é o volume corpuscular médio, tá? Então, no VCM aqui, o valor do paciente está 78,7 e o nosso valor de referência é de 83 a 101. Então, aqui tem a nossa primeira alteração, tá? Lembra que o VCM é o volume corpuscular médio, que vai estar relacionado ao tamanho das células, tamanho das hemácias. Então, quando a hemácia está pequenininha, está abaixo do valor de referência, a gente chama de microcitose. Quando ela está acima do valor de referência, está muito grandona, é macrocitose. E quando ela está normal, ela está normocítica, né? Então, aqui, a gente caracteriza uma discreta microcitose, né? Reduziu um pouco em relação ao valor de referência, mas eu ainda não posso dizer que a paciente está anêmica, porque ela está com os parâmetros anteriores normais, tá? Depois a gente tem o HCM, que é a hemoglobina corpuscular média. Lembra que o HCM, ele vai ser aquela massa de hemoglobina que tem dentro, quanto de hemoglobina tem dentro da hemácia, né? Então, a gente tem 25,5 e o nosso valor de referência é de 27 até 32. Está baixo, né? Está abaixo do valor de referência. E como eu comentei de manhã, alguns laboratórios vão utilizar o HCM, que é a hemoglobina corpuscular média, já como parâmetro para classificar a hipocromia ou a hipercromia, né? Então, nesse caso aqui, já poderíamos dizer que existe uma discreta hipocromia, certo? Depois, a gente tem o CHCM, que vai ser a concentração média de hemoglobina na célula, na hemácia. O que vai acontecer aqui? Esse é realmente o valor que eu poderia utilizar para dizer se existe uma hipocromia, se não existe. E nesse caso, esse valor está normal, tá? Então, assim, o ideal, né, que a gente encontra mais na bibliografia é o CHCM relacionando hipocromia ou hipercromia. Mas tem laboratórios que vão usar o HCM para hipocromia e hipercromia, e se eles estão utilizando, porque eles têm um embasamento bibliográfico que mostra que isso também pode ser utilizado para identificar esse tipo de alteração, tá? Depois a gente tem o RDW. O RDW vai ser aquela análise para a gente ver a distribuição de tamanho das hemácias. Então, quanto essas hemácias estão variando de tamanho ou não, né? Então, o RDW do paciente está 12,6, está dentro do valor de referência, então está normal. Geralmente, o que vai acontecer? Quando a gente começa a ter uma variação muito grande de tamanho das hemácias, esse RDW vai aumentando. E aí, quando ele fica acima do valor de referência, a gente tem uma anisocitose, que é uma condição relacionada a alguns tipos específicos de anemias, tá? Então, aqui, o hemograma da nossa paciente, por enquanto, só teve uma pequena alteraçãozinha aqui e uma pequena alteração aqui,
tá? As plaquetas, então, as plaquetas, o valor do paciente é 230 mil e o valor de referência de 150 a 410 mil. Então, tá dentro do valor, tá tudo ok, né? Agora a gente vai para o leucograma. Então, no leucograma, a gente vai ter os leucócitos gerais e depois as subdivisões, né? Então, as diferenciações de células. Particularmente, Aniele, né? Cada um tem o seu parâmetro. Mas eu, particularmente, prefiro olhar aqui no valor absoluto, né? No valor que é encontrado e não no relativo de porcentagem. Mas isso é uma escolha de cada pessoa, tá, pessoal? Entendam que a análise, como vai ser feita, eu acho que assim eu consigo ver melhor, mas é uma questão minha, tá? Então, aqui a gente vai observar os leucócitos do nosso paciente estão em 6.820. O valor da referência para ele é de 4.000 a 10.000. Entendam que se eu olho o valor em milímetros cúbicos, eu olho o valor de referência por milímetro cúbico também. Não vou olhar o valor de referência por porcentagem, tá? Promielócito, mielócito e metamielócito são linhagens imaturas que vão originar os bastonetes e depois os neutrófilos, tá? Então, são células precursoras. O normal é que eu não apresente este grupo aqui, ó. Esse é o normal. Não apresentar esse grupo de células no nosso hemograma, tá? Se eu apresentar, não quer dizer no exato, meu Deus, tô com leucemia, vou morrer, desespero. Não, não quer dizer isso, tá? Às vezes, algumas doenças podem acabar interferindo, né, no funcionamento da medula. Alguns medicamentos interferem também, né, nesse processo de reposição celular e acaba que aquele controle de quem que vai ou não vai ser liberado na corrente sanguínea fica um pouco comprometido. Então, às vezes, pode acontecer de ter na corrente sanguínea e de não ser nada grave e também de não ser leucemia, tá? Mas, então, o normal é não ter. Depois, a gente tem os bastonetes, que são a forma imatura do neutrófilo, que a gente encontra normalmente na corrente sanguínea periférica. Essas formas anteriores aqui, ó, a gente não encontra na corrente sanguínea periférica, tá? Então, os bastonetes dessa pessoa estão em 68. Peraí. Aqui. Tá, vou discordar, tá? Que não existe valor de referência de bastonete de 0 a 0. Isso aqui deve estar errado, mas enfim, não tem problema. O bastonete, e se não me engano, é até 800 ou até 600 que a maioria dos laboratórios tem como valor de referência. Eu não lembro exatamente. Depois eu procuro aqui um outro hemograma que eu vou postar outros hemogramas para vocês como atividade, e daí lá vai ter o valor de referência bonitinho, tá? Mas o valor de referência mínimo de bastonete não é 0, porque bastonete é uma célula imatura que pode estar presente na corrente sanguínea periférica sem problemas, tá? Depois a gente tem segmentados. Os segmentados são os neutrófilos maduros, então. Os segmentados estão em 4.092. E o nosso valor de referência, aliás, é de 2.000 a 7.000. Então, tá tudo ok, tudo normal. Depois nós temos eosinófilos. Os eosinófilos são aqueles granulócitos que atuam principalmente, né, nos processos de resposta alérgica e também nas parasitoses. Então, o eosinófilo aqui do nosso paciente está 273 e a variação pode ser de 20 a 500. Tem locais em que a variação vai ser de 0 a 500 ou mais um pouquinho. Depois a gente tem os basófilos. O basófilo também é um granulócito que está envolvido nas respostas alérgicas, principalmente, né? Então, em crises de asma, nasite, rinite, sinusite, e também em processos alérgicos a medicamentos, intoxicações, e, por exemplo, a alergia com picada de abelha também vai ter um aumento significativo de basófilo. Então, reações alérgicas, choques anafiláticos, enfim, vão ter um aumento significativo dos basófilos, tá?
Depois a gente, quer dizer, nem olhei, a criatura tá com 0, no caso eu, né? Mas é normal. E é bem difícil de achar basófilo nas lâminas de esfregaço. Então, quando a gente fizer as práticas, quem achar basófilo em lâminas de esfregaço, já tira foto, porque é quase foto inédita. É bem raro a gente conseguir encontrar, tá? Depois nós temos os linfócitos. Os linfócitos são agranulócitos, não são granulócitos, né? E são mononucleados. Os linfócitos, então, eles estão em 1841 e podem ir de 1000 até 3000. Então, tá tudo normal também. Depois a gente tem o monócito. O monócito, ele vai ser aquela célula que faz a fagocitose, que quando é ativado vai ser chamado de macrófago, né? E esse monócito, então, está em 546 e pode variar de 200 até 1000. Ele vai aparecer bastante em infecções bacterianas também, assim como o neutrófilo, né? O segmentado neutrófilo em infecção bacteriana, ele bomba mesmo, porque ele é um dos principais responsáveis pelo processo de fagocitose. Além, claro, do monócito. O monócito está envolvido em um processo um pouquinho mais complexo de resposta imunológica, que envolve os linfócitos, enfim. Mas ele também faz fagocitose, tá? E depois a gente tem plasmócitos e blastos, que também são linhagens imaturas, aqui, ó. Plasmócitos e blastos são linhagens imaturas também, tá? E normalmente a gente não vai encontrar na corrente sanguínea, tá bom? Então, agora vocês. Abre esse áudio aí e vamos ver. Tice dormiu. Tice dormiu. Eu não dormi, é que estavam falando aqui perto de mim. Tá, vamos lá então. Ó, agora vocês vão analisar esse e eu só vou ajudando se for necessário. Pode ser? Sim. Pode. Tá. Então, eritrócitos, tá normal, tá acima, tá abaixo, como é que tá? Tá normal. Normal, né? Ó, tá dentro aqui do intervalo, então tá valendo. Hemoglobina. Também. Tá normal. Aqui, normal. Hematócrito. Também. Sou muito saudável, né? Sempre normal. VCM. Um pouquinho baixo. Tá um pouquinho abaixo, né? Então, vamos marcar aqui. HCM. Também. Tá baixo. Também baixo, ó. CHCM. Normal. Tá normal. Normal. E o RDW? Normal. Também. Normal também, né? Eu não sei justificar para vocês qual é o meu problema, mas todos os exames que eu faço, todos os hemogramas que eu faço, eu tenho essa discreta microcitose com uma discreta hipocromia aqui, tá? Sempre vem essa observação. Mas eu já fui numa hematologista, né, para ver se estava tudo bem, se eu ia morrer disso. E estava tudo bem, né? Ela disse que pode acontecer, não necessariamente representa uma anemia, porque na verdade aqui, ó, a hemoglobina tá normal, o CHCM tá normal, e eu tenho o número de eritrócitos normais. Então, eu não tenho uma anemia. Eu posso, talvez, ter alguma diferença no processo de produção da célula. E aí são problemas um pouquinho genéticos, geralmente. Mas, por hora, nada que comprometa a minha sobrevivência, tá? Depois a gente tem as plaquetas, ó. Plaquetas, tá? Sim, tá normal. Podendo até ir doar uma plaqueta, ela tá bem altinha, 322 mil, né? As minhas plaquetas, se eu não uso medicamento, vai a 1 milhão. Sério? Aham. Meu Deus! E eu tomo Hidrea para baixar elas, para manter. Gente! E daí fica em quanto com o remédio? Fica um pouquinho acima, 400 e poucos, 500.
E se tu vai fazer doação de plaqueta, dá para fazer mesmo usando medicamento ou não dá? Pois é, eu nunca me informei, nunca fiz a doação. Tu pode fazer ela em períodos mais curtinhos, né? Mais próximos. Não lembro se é 1 mês e pouco, não lembro. Mas é um intervalo bem menor do que a doação de sangue. E tu não doa o sangue, tu só doa as plaquetas. Então, o teu sangue sai, passa num aparelhinho que separa ali, né? E por outro paninho ele volta para ti. E daí fica só as plaquetas ali na doação. Ah, que legal. Pois é, dá para eu tentar um dia doar, porque... Eu não sei como é que funciona em função de tu tomar o medicamento. Mas dá para ligar antes, para não perder a viagem nem nada, né? E já te ajudaria a controlar isso, né? O meu cachorro tá enlouquecido, eu já vou xingar ele. Mas é uma alteração genética, alguma coisa que tu produz muita? Pois é, eu não tenho uma causa específica, assim, mas já fazem anos que eu tenho, né? Uns 8 anos. E sempre a mesma coisa. Já fiz um mielograma, 2 mielogramas, sabe? E fui até a Porto Alegre fazer, fui um especialista e tudo, mas não tem uma causa. Eles acham que é fisiológico, né? E medo, o marido farmacêutico tá assistindo a minha aula, eu vou embora. Meu Deus. Ele tá dormindo. Tava dormindo. Ah, tá. Tá bom. Muito bem, que coisa. Eu nunca tinha visto ninguém que produzisse tanto. É bem estranho, mas eu percebi depois da gravidez, que antes eram bem normais. Aí depois que eu fiquei grávida e tudo, que começou. Que doido. Bem estranho, mas é uma coisa que eu não sei do que, sabe? Não tem uma causa. Mas não tem como controlar, né? Ainda bem, né? Que eu controlo. O problema é a medicação muito forte. O problema o quê? A medicação, né? Muito forte. Ah, e tem muito efeito colateral? Efeito adverso? Não tem, sabe, assim que eu sinta, só que, sabe, né? Toda medicação não faz bem. Sim, sim. Mas, muito bem. O pessoal do banco de sangue ia até amar. Imagine só. Tá, vamos lá para o leucograma então agora. Vamos olhar o leucograma dessa criatura. Leucócitos aqui, ó. Aqui está o valor do paciente. Tá normal ou não? Normal. Mielócitos. Opa, pulei o pró. Promielócito, mielócito e metamielócito. Todo mundo, ó, 0. Então tá ótimo, né? Bastonetes. Aqui tá o valor do paciente. Tá o quê? Aqui é a referência. Normal. Segmentados. Aqui estão os segmentados, ó, da paciente e aqui o valor da referência. Normal. Os eosinófilos. Aqui eosinófilo, aqui referência. Normal. Depois, basófilos. 0 outra vez, né? Que ele pode ser 0, não tem problema. Monócitos, ó. Aqui tá o valor da paciente. Normal também, Depois a gente tem cadê? Não, eu pulei. Linfócito, perdão. Pulei linfócito. Linfócito tá 2.600. Já dá uma vesgueira. Tá normal. E o monócito tá... Agora já tá começando a ficar nervosa. Eu ia dizer o quê? Plasmócito 368, meu Deus. Tá? O monócito. Eu ia consultar. Ia, certeza. Eu ia sair daí com certeza pro médico. Então, o monócito 368 tá tudo ok, né? E essas linhagens imaturas também estão ok, 0 é o que a gente espera não ter. Tranquilo? Tranquilo. Mais um. Agora é com vocês. Eu só vou me dizendo quem que tá alterado que eu vou riscando aqui do ladinho. Tá. Eritrócito tá normal, hemoglobina
hemoglobina também, hematócrito também, IBCM abaixo, HCM também abaixo, CHCM normal e RDW tá normal. As plaquetas normal. Tá normal. Leucócitos normal. Oi? Não. Leucócitos para mais. Tá alterado. Promielócito 000 ali. Bastonetes normal. Segmentados normal. Eosinófilos 0, que é... tá. Tem que ter 1, né? Nem que seja, ou é normal 0? Pode ser 0, depende do laboratório, mas não tem problema de ter 0, não. Basófilos normal? Basófilos? Cadê? Normal ter 0 também, pode? Normal. Linfócitos? Normal. Normal. Plasmócito, não, monócito. Monócitos normal também. E plasmócitos normal também. E o outro 0. Tá. Certo. Então, vamos pensar comigo aqui, ó. Toda vez que leucócitos dá alterado, a gente tem que ter bastante atenção em conferir os valores dos diferenciais, porque é no diferencial que às vezes eu vou conseguir saber que tipo de infecção esse paciente pode estar tendo, né? Que tipo de problema. Então, deem uma revisada aí, porque vocês deixaram passar alguém que está alterado. Olha com calma o valor, porque a gente se engana, pela falta de ter o ponto e a vírgula, a gente se engana às vezes. Mas olhem com calma aí. Tem um que tá alterado? Tem, porque se o leucócito total está em 18 mil, essa coitada, essa criatura tem alguma coisa alterada aí. Tá alterado ali os segmentados. Isso aí, ó. Ó como é que a gente se engana na hora de olhar. Aqui é verdade. 1.895. O valor de referência mínima é 1.500. Se a gente olha rápido, a gente acha que isso aqui é 1.500 e que tá ok dentro do normal, tá? Então, quando a gente olha o leucograma, tem que olhar com bastante calma, porque como ele tem os números grandes e às vezes não vem essa pontuação do milhar aqui, a gente se engana olhando rapidinho, tá? Então, sim, a gente tinha aqui, ó, uma infecção, provavelmente uma infecção bacteriana. Neutrófilo é bem relacionado com infecção bacteriana, né? Então, provavelmente tinha uma infecção bacteriana nessa criatura Nielen, que tá 15 mil os segmentados, né? Tá o dobro do que seria o normal. Tranquilo? E claro que se a gente fosse fazer comparação de exames anteriores, hemograma não é uma coisa que a gente pode muito comparar, porque fiz de um ano para outro, não dá, né? Agora, se eu faço hoje, faço, sei lá, daqui uma semana, aí eu quero comparar, tudo bem, eu posso comparar dependendo da situação que eu estou exposta, né? Mas, então aqui o que a gente tem é uma infecção bacteriana acontecendo. Tranquilo? Sim. Tranquilo. Agora, para saber de onde é a infecção, aí o médico vai ter que fazer, né, a anamnese do paciente, ver sinais clínicos, enfim, ver quais são as queixas desse paciente e solicitar exames complementares. Por exemplo, se uma pessoa tem um EQU, que é o exame qualitativo de urina, com bacteriúria, né, significativa, aí a gente já consegue começar a relacionar, que pode ser uma infecção urinária, então, por isso ela está com os segmentados aumentados e tem uma bacteriúria lá no exame de urina. Nitrito também positivo no exame de urina, vocês vão ver isso em urina, não se preocupe, tá? Então, tem como o médico conseguir estimar mais ou menos o que pode ser,
só vai depender de quais exames ele tem disponível para fazer essa análise total. Tranquilo? Sim. Entenderam como é que funciona a análise do hemograma? Bem tranquilo. Infelizmente, os meus estavam quase todos bons. Eu tenho uns bem horrorosos, assim, bem cagados, que não são meu, né? Que eu peguei do laboratório emprestado. E eu vou mandar para vocês analisarem, que daí ele é bem diferente, tem bastante alteração e tem que ter bastante atenção para olhar os valores e conseguir anotar direitinho, tá? Sim. Tranquilo? Ok. Tá bem. Sim. Então agora eu vou pausar o vídeo aqui para salvar essa parte e já mando o link de novo para vocês para a gente falar das anemias. Tá bom? Tá bem. Tá bom. Tá bom. Beijos, até mais.